Vamos abrir uma oração. E eu gostaria de pedir que Gabriel pode nos dirigir na oração? Sim. Ok, oramos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia lindo que podemos agradar a Ti, Senhor, por nos oferecer a Ti como dignos de ser da Sua família, Senhor. Muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado por nos transformar em filhos seus. Também continua usando o seu servo, Senhor, para dar a Tua palavra explicada e assim nos ajudar a crescer na graça, Senhor. Peço por cada um que está aqui, ajuda nosso entendimento, nosso coração. E também as pessoas que estão para chegar ou que estão em casa assistindo pela internet. Ajuda cada um de nós, Senhor, nesse dia, como o Senhor tem sempre cuidado e cuidado sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. 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 Muito bom. Nós estamos ainda na aliança abrâmica. Vamos hoje virar para Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. E hoje veremos o sinal da aliança abrâmica. O sinal da aliança abrâmica. Até o momento temos estudado 3 alianças que Deus tem feito com o homem. Foi a aliança edênica, a aliança adâmica e a aliança noética, né? E agora estamos há umas semanas na aliança abrâmica. E a aliança abrâmica nós temos visto em capítulo 12 de Gênesis, a apresentação da aliança. Em capítulo 13, a reafirmação da aliança. Capítulo 15, a selagem da aliança, e esse foi dividido em 2 partes. Gênesis 15, versículos 1 a 6, a promessa da aliança. E versículos 7 a 21, semana passada, o ritual da aliança. Quando estávamos estudando a aliança noética, lembrando, né? Aprendemos que nem todas as alianças são abençoadas com um sinal. Mas a aliança noética é a primeira aliança que tem sinal. E o sinal é o arco-íris, né? Que aparece no céu durante um período de chuva, mas só depois que surge uma abertura nas nuvens para que os raios do sol possam atravessar as gotas de chuva, né? E quando isso acontece, um arco multicolorido pode ser formado e visto, causado pela refração e dispersão da luz do sol pela chuva ou outras gotas de água na atmosfera, e fica muito, muito linda. De vez em quando dá para ver, até observar uma dupla ou tripla arco-íris, né? Agora, não há sinais conectados às 2 outras alianças antes da noética, quer dizer, a edênica e a adâmica. Nesse capítulo 17 de Gênesis, veremos que a aliança estabelecida com Abraão também tem um sinal especial associado com ela. Em nosso estudo, veremos que esse capítulo de Gênesis naturalmente se divide em 4 partes. Também notaremos que haverá acréscimos à aliança não mencionadas no capítulo 15, quando a aliança foi realmente estabelecida. No entanto, nenhuma adição anulará o que já foi estabelecido, embora haja disposições adicionais.
Então, nós vamos ler agora versículos 1 a 8 para ver as provisões adicionadas e mudança de nome. E depois veremos, segunda parte desse capítulo, o sinal adicionado, versículos 9 a 14. E em versículos 15 a 21, a terceira parte, inclusão de Sara e a sua parte. E quarto, a obediência de Abraão. Então, vamos ler agora versículos 1 a 8. E talvez podemos começar essa leitura, cada um lendo 2 versículos. Gênesis capítulo 17, versículos 1 a 8. Capítulo 17, versículos 1 a 8. E vamos começar com Luciano, por favor. Capítulo 17, versículos 1 a 8. Cada pessoa lendo 2 versículos. E lembra que estamos gravando, usa a voz alta, né? Para que podemos pegar isso. 17, versículos 1 a 8. Capítulo 17, versículos 1 a 8. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais teu nome Abraão, mas Abraão será teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis serão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Muito bom, obrigado. Agora, eu notei no meu estudo que a palavra aliança nesse capítulo é usada 13 vezes. 13 vezes, até sublinhei cada uso. Mas 9 vezes é identificado como Deus identificando como minha aliança. E uma vez, aliás 3 vezes, como aliança perpétua. E uma vez sendo aliança entre mim e vós. Versículo 11. Aliança entre mim e vós. O cenário para as adições à aliança aconteceu quando Abraão tinha 99 anos. Agora, lembrando, semana passada, até capítulo 12, e quando fazemos as contas, percebemos que desde o capítulo 12, quando Deus fez sua promessa a Abraão, 24 anos se passaram. E 23 anos se passaram desde que a aliança foi realmente estabelecida em capítulo 15. E agora estamos em capítulo 17. Entre esses 2 capítulos, 23 anos têm passado. Abraão ainda não tem, podemos dizer, ainda não tem filho. Aliás, ele tem filho
pois em capítulo 16 encontramos Ismael, e Ismael já nasceu faz 13 anos. Então, Ismael, nesse momento, capítulo 17, Ismael tem 13 anos. Não é esse. O quê? Não é esse Ismael daqui, não, né? Não. Mas o que Abraão não sabe é que Ismael não é o filho da promessa. Né? Não temos estudado sobre o nascimento de Ismael e nós, sendo que estamos realmente focando nossa atenção nas alianças, então vamos ver o que Deus exige nessas alianças. Então, quando o Senhor se apresenta aqui em capítulo 17 a Abraão, ele se identifica com um novo nome. Ele diz em versículo 1: eu sou o Deus poderoso. Em hebraico é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. As palavras El, Elah e Elohim encontramos muitas vezes na Bíblia e são todos o mesmo nome em outras formas e significa forte. Então, o forte, fortíssimo. E é o primeiro dos 3 nomes primários de Deus, que é Elohim, Adonai e também, como nós pronunciamos, Jeová, né? Ou então, como os judeus referem, Hashem, né? Então, mas Shaddai enfatiza o poder de Deus. A raiz da palavra hebraica é Shaddad, que significa ser forte ou poderoso, mas também está implícita a palavra seio. Então, o nome também pode significar sua capacidade de fornecer a força de sua majestade. E os rabinos antigos acreditavam que o termo significava aquele que é autossuficiente. Então, muitas vezes vai encontrar Deus autossuficiente, outro significado, outra maneira de traduzir esse nome. Então, o nome é El Shaddai, que ele usa quando encontra, esta vez com Abraão, reafirmando a aliança. E Deus cumprimenta Abraão com um comando dupla, né? Ou duplo, um comando duplo, versículo 2. Quais são estas? Aliás, em versículo 1. Anda como? Na minha presença. Em minha presença. E o segundo? Ser perfeito. Anda em minha presença, denotando o serviço e devoção de um servo que um servo deve ao seu rei ou seu mestre. E podemos ver o uso dessa palavra ou expressão muitas vezes na Bíblia. Eu tenho uma lista aqui que eu acho que nós não vamos ler. Talvez poderíamos ler 1 ou 2. Mas eu tenho Gênesis 5, versículos 22 a 24, Gênesis 6, 9, Gênesis 24, versículo 40, Gênesis 24, 40, Gênesis 48, 15, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, Deuteronômio 18, versículo 17,
E assim podemos ir. Eu tenho até Ezequiel 44, versículo 15. Mas, então, anda em minha presença. Talvez, Ismael, você pode ler para nós Deuteronômio 18, 17. Deuteronômio 18, 17. Deuteronômio 18, 17. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Deuteronômio 18, 17. De novo, leia. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Vamos tentar capítulo 10, 8. 10, 8. Deuteronômio 10, 8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de Para servir. Né? para servir. Então, e o segundo é ser perfeito. Ser perfeito. A palavra hebraica usada aqui é tamim. Tamim. E significa inteiro. No sentido literalmente, também no sentido figurativamente, ou no sentido moralmente. O uso dessa palavra, tamim. Quer dizer, então, completo, perfeito, correto, ou seja, também essa palavra é usada com as vítimas dos sacrifícios, como eles deviam ser, sem manchas, sem defeitos, né? Então, perfeito, seja ser perfeito. Essa palavra foi usada, por exemplo, de Noé, em capítulo 6, versículo 9, onde diz, Gênesis 6, 9, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Agora, perfeito aqui no sentido de completo. Né? É um homem inteiro, completo. Esses comandos são seguidos por uma dupla reafirmação da aliança também. Versículo 2. E porei a minha aliança entre mim e ti. E depois, e te multiplicarei grandissimamente, grandissimamente. Tudo que Abraão pode fazer nesse momento é o quê? Vamos ler versículos 1 a 3 novamente para pegar a resposta dessa pergunta. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então, versículo 10 diz o que acerca de Abraão? O que ele faz agora? Ouvindo o que Deus tem falado. Circuncidar. Vai. Não. O que em versículo 3. 3. O que Abraão, ouvindo as palavras do Senhor, o que ele faz? Se humilha, né? Ah? Se humilha, caiu com seu rosto em terra. Está submisso. Humilhou-se. Diz, então caiu Abraão sobre o seu rosto. Ele não apenas baixou a cabeça, ele ajoelhou-se. Não? É a única coisa que ele podia fazer.
é prostrar-se com o rosto no chão em adoração. Diante do seu Senhor, enquanto que o Senhor fala. Eu tenho certeza que Abraão sabe quem está diante dele e quem ele é. Esse não é o primeiro encontro que Abraão tem com o Senhor. Mas esta vez o Senhor se identifica com um novo nome, ou aliás, outro nome que pertence a ele, El Shaddai. Até esse momento, creio que Abraão não conhecia esse nome. É a primeira vez mencionado, usada na Bíblia. Tendo recebido esta adoração, Deus então continua a falar. E ele diz: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. Podemos entender quanto a mim como significando que Deus está dizendo mais ou menos isso que farei, porque ele vai fazer isso que farei. Então ele reafirma a aliança prometida no capítulo 12, reafirmado em capítulo 13, feito em capítulo 15, né? E é interessante lembrar quantos anos tem passado, né? Capítulo 12 até agora, 24 anos. Capítulo 15, 23 anos tem passado. Isso é o que farei. E ele reafirma a aliança. Eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. Então Deus aqui reafirma a aliança, mas imediatamente ele acrescenta algo à promessa da aliança. O quê? Serás o pai de muitas nações. Esse não foi mencionado no capítulo 12, 13 ou 15. Até esse ponto no tempo, Deus havia prometido que a semente de Abraão seria grande, mas sempre a partir de apenas um povo, nação. No entanto, Deus agora promete que ele se tornará o pai de muitas nações. Ismael, o seu filho, já tem 13 anos, e parece, quando nós lemos esse capítulo, parece que Abraão pensa que Ismael é o filho prometido. Entretanto, trataremos disso mais adiante no nosso estudo. Não vou tocar nisso nesse momento, mas mais tarde, chegando aos versículos, vamos tratar isso. Porque quando Isaac, o verdadeiro filho da promessa, nascer, Abraão terá agora 2 filhos, e desses 2 filhos virão de Israel, né? 2 nações, Israel e Judá. Então já temos 3 nações. Isso perfaz. Então, com o passar do tempo, devemos incluir muitas tribos e países árabes, e devemos também incluir as outras muitas nações gentílicas que ele gerou. E eu não tenho contado, mas podemos ir rapidamente para capítulo 25, versículos 1 a 7, e vamos ler aqui. Depois que Sara morreu, e o tempo tem passado, quando chegamos em capítulo 20, aliás, há alguns anos, né? Então, versículos 1 a 7 nós lemos: e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinra,
Joksã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joksã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efé, Enoque, Abida e Eldad. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abrão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abrão tinha, deu Abrão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Então, tinha ainda mais filhos. Incrível, né? Então, podemos ver muitas nações. Agora, voltando para capítulo 17, versículo 5 agora, capítulo 17, versículo 5, Deus também procede a mudar o nome de Abraão, de modo que seu nome continua a refletir quem ele deve se tornar. O nome originalmente era Abrão. Versículo 5 nós lemos: e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. O primeiro nome, Avram, em hebraico, significa pai exaltado. Pai exaltado. Seu novo nome será Abraão, ou Avraham, em hebraico, que em hebraico significa pai de uma multidão. Abraão é realmente um nome composto. A primeira parte, Av, que é usado nos dois nomes, Av quer dizer pai, significa pai. A segunda parte vem da palavra Raham, que significa multidões ou um grande número. E a razão para esta mudança de nome é porque por pai de muitas nações, Abraão te tem posto. Então tem um jogo de palavras aqui, né? A palavra hebraica para nações usada aqui é Goyim, enfatizando o fato de que nações gentias também virão dele. E isso também é uma nova provisão, uma nova promessa. Agora, grande fecundidade para a posteridade é prometida a Abraão. E te farei frutificar grandissimamente. Foi difícil eu chegar a essa expressão tentando explicar frutificar grandissimamente e encontrei fecundidade, né? Que encaixa bem. A fecundidade de Abraão será provada de duas maneiras. Ele disse: te farei nações. E lembra, é uma reafirmação de uma promessa anterior. E reis sairão de ti. Né? Quer dizer, em versículo 5, Deus está repetindo o que ele disse em versículo 2, multiplicarei grandissimamente. Então, esta promessa incluirá reis judeus e gentios na sua linhagem física. Com isto vem mais uma reafirmação da aliança. Vamos ler versículo 7. Nós lemos aqui: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua,
para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Eu achei essa última frase interessante, né? Por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Entendemos que a aliança deve ser estabelecida com e por meio de apenas uma semente específica, né, que foi prometida em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Enquanto Deus fará de Abraão muitas nações, a aliança será mantida por apenas uma nação. Então ele tem muita semente e de um é esta. Os outros estão excluídos da aliança, nesse sentido, né? Seria mantida por apenas uma nação. A duração é para uma aliança como? Perpétua. Nós entendemos eterna, né? A palavra hebraica para perpétua é uma palavra olam, que não contém exatamente o conceito de eternidade como a palavra portuguesa, mas significa até o fim de um período de tempo. Nesse caso, é para toda a duração da história humana. Então é eterno. Né? Dá no mesmo. Isso é reafirmado 2 vezes neste capítulo. Por exemplo, no versículo 13. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança olam, perpétua. E também versículo 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Então, encontramos essa palavra perpétua, ou olam. Agora, a promessa é que o Senhor El Shaddai é para ser o Deus único e pessoal de Abraão. Anos depois, Josué lembrou à nação que Abraão tinha vindo de uma família idólatra. E há até tradição entre os judeus que o pai de Abraão, o Terá, era comerciante religioso e que era dono de uma loja e vendia todo tipo de ídolos. Né? Agora, e a base disso encontramos em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, lendo o versículo 2. Josué capítulo 24, Josué vai relembrar o povo desse fato. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Né? Então, eram idólatras. Mas aí Agora, se tivesse a loja é outra coisa, essa é a tradição. Mas sabemos uma coisa: Terá, Abraão e Naor eram idólatros, e de alguma maneira Deus, ou Abraão,
estava perplexo ou curioso e começou a procurar quem é o verdadeiro Deus. E Deus então respondeu a ele e temos então. Deus mais uma vez menciona e promete dar a terra à aliança e à sua semente, versículo 8. Vamos ler isso agora, capítulo 17, versículo 8, que diz: E te darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Deus está dizendo que ele seria o seu próprio Deus. E também ele enfatiza a terra de tuas peregrinações é a terra prometida. Esta mesma terra que foi dito a Abraão para conhecer em capítulo 13, versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então, depois que ele chegou a esse local, Deus disse, e na outra semana, quando estávamos no capítulo 13, eu enfatizei isso. Que ele tinha que ir ao norte, sul, leste, oeste, para conhecer bem a terra. Porque essa é exatamente a terra que Abraão está destinado a herdar. Deus reafirma isso com a frase seguinte: toda a terra de Canaã. Então a promessa é a posse de toda a terra prometida. A semente de Abraão possuiu uma boa parte da terra prometida na história da nação de Israel. Ela ainda não possuiu toda a terra prometida. No entanto, a promessa fica muito clara aqui. Eles vão ocupar toda a terra de Canaã, ou seja, toda a terra prometida. Isso ainda é futuro, e será cumprido no reino davídico restaurado por Messias, por Cristo. E aqui eu quero citar o Dr. Arnold Fruchtenbaum mais uma vez, do seu livro de comentário sobre o livro de Gênesis. Ele diz: a duração para uma possessão perpétua, sempre será a terra judaica. A palavra eterno novamente significa até o fim de um período de tempo, neste caso, ao longo da história desta planeta. Somente quando Deus acabar com esta planeta, a terra não existirá mais. Mas enquanto durar a existência desta planeta, a terra será uma terra judaica. É irrelevante se os judeus estão dentro ou fora da terra. Por concessão divina, a terra pertence ao povo judeu. Mesmo na diáspora, quando eles estavam, ainda a terra era deles. E por isso podemos ver as escrituras sempre sendo cumpridas. Como, por exemplo, em 1948, nasceu novamente a nação. Mas só um pontinho, mas como é que explica então quando ele não considera que Israel hoje também não possui a terra que, por porque exemplo, não Salomão possui tudo dos limites que nós já Sim. lemos. Então, e será que vai? Vai. Vai. Mas se ele diz, ele afirma aí como se Israel tivesse já possuído, mas não possui, nunca possuiu Tudo. e não possui ainda. Mas através das profecias, por exemplo, em Ezequiel e tudo, nós podemos saber que será cumprido, porque as promessas todas que já foram cumpridas prova que as que não são cumpridas ainda serão. Nunca falhou em nenhuma promessa. E quando Deus aparece com o nome de Senhor com tudo maiúsculo, é que ele é fiel e ele promete mesmo.
cumpre, né? Então fica muito interessante, né? Então, semana que vem nós vamos continuar no nosso estudo e eu gostaria que nós lermos versículos 9 a 14 para, aliás, até todo o capítulo agora, para estar preparado, né, para o nosso estudo semana que vem. Versículo 9 diz: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. E a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Parece que ele está desacreditando. Ele é realmente, ele está dando uma risada de incredulidade. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Abraão está. Podemos ver aqui o que falei, né? Que parece que Abraão pensava que Ismael era o filho prometido. Mas agora Deus está falando de um filho da sua esposa Sara, ou Sarai, agora mudado para o nome Sara. Então ele dá risada, então ele diz: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Ele entendeu aqui que Ismael não é o filho prometido. Pode dizer que Ismael é rejeitado, num sentido, né? Mas rejeitado por quê? Porque Abraão e Sara
sabendo que Deus tinha prometido filho e não veio filho, então tentaram ajudar Deus. E então deu um filho através da serva. Mas esse não é do plano de Deus. Versículo 19. Disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois de ti. Agora está bem claro que essa semente vem passando, né, de Abraão através de Sara e não de Agar ou qualquer outra mulher. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado e o farei frutificar. E o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Outra nação. Grande. E a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Versículo 22. E ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Ele saiu. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. Então, fique bem claro que também Abraão foi circuncidado. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então, nós vamos ver o sinal da aliança adicionado, versículos 9 a 14, semana que vem, a inclusão de Sara, a sua parte, versículos 15 a 21, e a obediência de Abraão, versículos 22 a 27. E nós vamos terminar cedo hoje. Então, vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar estudando a Tua Palavra. Nos dirige, Pai, no nosso estudo no futuro, não somente nesta aliança, mas nas próximas também, para que nós não vamos confundir uma aliança com outra. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus.